Esta é minha primeira publicação. Uma amiga finalmente me convenceu a compartilhar essa história, já que ela vive me provocando com isso. Sou um cara de 23 anos, moro na Argentina, sou bastante introvertido e raramente saio de casa. Esse encontro aconteceu há alguns meses. Eram cerca de meia-noite e eu estava ficando agitado, precisando sair e relaxar um pouco, então mandei uma mensagem para uma amiga especial. Combinamos de nos encontrar em um parque isolado, um lugar tranquilo que costumávamos frequentar. Fui buscá-la e passamos um bom tempo conversando sobre tudo e mais um pouco. Depois, ela ficou com fome, então decidimos ir ao McDonald's, que graças a Deus é aberto 24 horas. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Chegamos ao McDonald's e, em vez de irmos pelo drive-thru, ela foi pedir a comida enquanto eu fui ao banheiro lavar as mãos. Tenho um pouco de toque com limpeza. Eu realmente desejei não ter entrado naquele banheiro. Assim que entrei, vi um cara parado perto do secador de mãos, meio curvado sobre ele e sem se mexer. Estranho, mas resolvi ignorar. Lavei as mãos e percebi que ele estava no único secador do banheiro e os papéis toalha também tinham acabado. Tentei perguntar se ele tinha terminado, mas ele não respondeu. Meio assustado, saí do banheiro secando as mãos na camisa. Encontrei minha amiga e sentamos para comer. Uns 20 minutos depois, estávamos saindo e ela precisou usar o banheiro. Achei que o cara já teria ido embora, mas ele ainda estava lá, resmungando e batendo repetidamente no botão do secador. Lavei as mãos novamente e nem tentei usar o secador. Quando tentei passar por ele, ele deu um passo para trás, bloqueando o meu caminho e me olhando fixamente. Ele devia ter mais ou menos a minha idade. Ele apenas disse, "Com licença." Eu baixei a cabeça, murmurei, "Desculpa", e passei correndo por ele para sair do banheiro. 30 segundos depois, enquanto esperava minha amiga sair do banheiro feminino, o cara saiu e se sentou numa mesa perto de mim, me encarando. Minha amiga saiu, viu o cara me olhando fixamente e brincou, perguntando se eu tinha feito um novo amigo lá dentro. Balancei a cabeça negativamente e tentei levá-la para o carro sem mostrar que estava querendo fugir do cara. E então, ele fez a coisa mais estranha. Começou a rir como um louco, uma risada alta e assustadora. Eu pensei, caramba, esse maluco vai fazer alguma besteira. Ele parou de repente, olhou para os meus pés e disse, "Belos tênis, Osiris." Osiris é uma marca de tênis. Consegui gaguejar um obrigado e saí correndo para o carro. Quando minha amiga e eu estávamos entrando no carro, vimos o cara nos encarando fixamente de dentro do McDonald's. Ele se levantou e começou a caminhar rápido em nossa direção, com um olhar de raiva. Saí do estacionamento tão rápido que foi sorte a rua estar vazia. Voltamos para o nosso lugar e ficamos lá por mais um tempo. Eu ficava apreensivo a cada carro que via ao longe, pensando que poderia ser o cara estranho nos seguindo. Minha amiga não parou de me zoar pelo resto da noite e até hoje ainda me provoca sobre como fiz amizade com o cara sinistro do banheiro que gostou dos meus tênis. Quando eu era criança, eu e meu pai morávamos com meus avós. Meus pais tiveram a mim enquanto ainda eram adolescentes, e meu pai ganhou a guarda completa, pois morava com meus avós, enquanto minha mãe vivia com amigos, mudando de casa a cada poucas semanas. Eu era a filha que meus avós nunca tiveram e eles me mimavam muito. Quando eu tinha 6 anos, meu avô faleceu de câncer.
Essa história aconteceu uns 5 meses depois do falecimento dele, em um sábado, e meu pai estava trabalhando. Minha avó decidiu me levar ao McDonald's para almoçar. Como qualquer criança de 6 anos, eu estava super animada. Fomos até o McDonald's, que ficava a uns 2 quilômetros de casa, fizemos nossos pedidos e nos sentamos para comer. Naquele momento, éramos as únicas comendo lá dentro. Uns 10 minutos depois, um homem de aparência desleixada entrou. Fez seu pedido e sentou numa mesa na nossa diagonal, à esquerda. A área onde morávamos era de classe média e alta, então aquele homem parecia deslocado. Minha avó estava de costas para ele, mas eu podia vê-lo perfeitamente. Ele devia ter uns 50 e poucos anos, com cabelos e barba brancos emaranhados e sujos. Usava shorts azuis e uma camiseta branca também meio suja, e sandálias. Incrível como isso aconteceu há 21 anos, mas lembro como se fosse ontem. Percebi que debaixo da mesa o homem tinha algo rosa e enrugado no colo, e ele ficava me olhando e tocando aquilo de vez em quando. No jardim de infância, aprendemos sobre o perigo de estranhos e toques inapropriados, e eu entendi que aquilo que ele estava fazendo era errado. Fiquei enojada e nervosa. Não queria contar para minha avó ali, porque tinha medo de que o homem pudesse nos machucar. Se meu pai estivesse lá, eu teria dito algo, pois ele era meu herói e poderia enfrentar qualquer um. Em vez disso, coloquei a caixa do McLanche feliz na frente do meu rosto para bloquear minha visão do homem. Já tinha perdido o apetite. Minha avó perguntou se eu estava cheia e eu só balancei a cabeça que sim. Ela perguntou se eu queria brincar no parquinho antes de irmos embora. Mas eu apenas balancei a cabeça negativamente e disse baixinho que queria ir para casa. Minha avó recolheu nossas coisas e fomos embora. Em casa ainda estava nervosa e senti vontade de vomitar. Minha avó perguntou o que estava acontecendo e eu comecei a chorar, contando sobre o homem no McDonald's e o que eu vi. Minha avó não entrou em pânico, apenas me abraçou e disse que estava tudo bem. Ela me mandou para o meu quarto brincar e pediu para nossa cachorra, Pandora, ir comigo, me dando também um suco de uva de caixinha. Depois que saí de perto, minha avó ligou para o McDonald's e contou sobre o homem. Ele ainda estava lá. O gerente disse que cuidaria disso e ligou de volta 1 hora depois. A polícia foi chamada, chegou rapidamente e prendeu o homem. Quando a polícia pediu para ele se levantar, suas partes íntimas ainda estavam de fora dos shorts. O gerente também disse à minha avó que poderíamos voltar para pegar cupons por 1 mês. Tenho outra história sobre um estranho que aconteceu alguns anos depois, e dessa vez meu pai estava lá. O que ele fez com o homem não foi nada bonito. Mas isso é história para outra vez. Quando eu estava no ensino fundamental, morava com minha irmã mais nova, Celina, que na época tinha 3 anos, e com minha mãe, num apartamento pequeno numa parte não muito boa da cidade. Minha mãe havia se separado do meu pai quando éramos mais novas, e desde então ela se tornou a única provedora da família. Um dos primos dela trabalhava no McDonald's local, que ficava perto de onde morávamos. Então era lá que minha mãe nos deixava até poder nos buscar depois do trabalho. Eu era responsável por cuidar de Celina durante esse tempo. Apesar de parecer um trabalho chato, eu não me importava. O primo da minha mãe sempre nos dava comida de graça e eu podia fazer meu dever de casa enquanto Celina brincava no parquinho interno. Uma noite minha mãe estava atrasada para nos buscar e já estava escurecendo.
O restaurante estava bem tranquilo, com poucos clientes. 2 homens entraram e olharam ao redor, pegaram refrigerantes e sentaram numa mesa bem ao lado da minha. Achei estranho, já que havia muitas outras mesas vazias. Fiquei na minha, continuando a fazer meu dever de casa, olhando de vez em quando para ter certeza de que Celina estava bem no parquinho. Podia vê-la claramente de onde estava sentada. De repente, um dos homens sentou-se à minha mesa, me assustando e fazendo-me dar um pulo. Ele pediu desculpas por me assustar e disse que veio falar comigo porque achou que conhecia meu pai. Expliquei que não via meu pai há anos e que ele nem morava no estado. O homem não pareceu se importar e continuou me fazendo perguntas sobre a escola, esportes e o que eu gostava de fazer. Eu estava confusa, sem entender por que ele estava perguntando isso e por que ele se importava. Ele então notou um colar de cruz que eu usava e começou a me fazer perguntas sobre minha religião e onde eu frequentava a igreja. Alguns minutos se passaram e percebi que não tinha olhado para Celina. O homem estava bloqueando minha visão da área de brinquedos. Estiquei o pescoço para tentar vê-la e não consegui enxergá-la em lugar algum. Será que ela estava escondida no escorregador? Ela tinha voltado para a área de refeições enquanto eu estava distraída. Comecei a entrar em pânico. O homem ainda me fazia perguntas, mas eu me levantei e disse que precisava encontrar minha irmã. Corri para a área de brinquedos, procurando por Celina, que não estava em lugar algum. Então, olhei pela janela para o estacionamento e vi o homem que entrou com o que estava sentado comigo. Ele estava carregando Celina, que estava chutando e gritando, para dentro de uma caminhonete. Gritei para meu primo ligar para o 190 e disse que Celina estava sendo sequestrada. Meu primo é um cara grande, na casa dos 25 anos. Ele disse para um colega de trabalho ligar para o 190 e correu para o estacionamento comigo, seguido por mais 2 colegas. Neste ponto, o homem estava tendo dificuldades para colocar Celina no veículo. Quando viu meu primo e seus colegas se aproximando, ele entrou em pânico. Deixou minha irmã no chão do estacionamento e fugiu no carro. Felizmente, meu primo conseguiu tirar uma foto da placa do carro. A polícia conseguiu localizá-lo, mas não o homem que entrou com ele e que estava tentando me distrair para eu não ver o que estava acontecendo. Não consigo acreditar quão perto eu estive de talvez nunca mais ver minha irmãzinha novamente. Como a maioria das pessoas, eu já fui ao McDonald's várias vezes. Eu tento evitar fast food e manter uma dieta saudável, mas frequentemente me pego com muita fome e cansado depois do trabalho, tarde da noite, e sempre tem um McDonald's por perto. Além disso, eu adoro as batatas fritas deles. Certa noite, há mais ou menos 1 ano, terminei mais um longo dia de trabalho e já passava das 11. A essa hora, as opções eram limitadas e, enquanto dirigia, via a placa de um McDonald's. Eu planejava fazer algo para comer em casa, mas no meio do caminho percebi o quanto estava com fome e decidi parar. Saí na próxima saída e entrei no estacionamento do McDonald's. Era um que eu nunca tinha ido antes. Ficava a uma distância média entre onde eu trabalhava e onde morava. Cheguei no drive-thru e percebi que não tinha nenhum carro. Fiquei feliz por não precisar esperar, mas ao chegar perto do alto-falante, vi um papel colado nele dizendo que o drive-thru estava fora de serviço e que era necessário entrar. Fiquei um pouco frustrado, mas decidi entrar. Vi alguns carros no estacionamento, estacionei o meu e fui caminhando até a porta. Ao tentar abrir, percebi que estava trancada.
Nesse momento, ouvi barulhos perto e vi um homem saindo de trás de um arbusto ao lado do prédio, seguido por outro homem saindo de outro arbusto. Comecei a recuar e um deles gritou para eu ficar parado. Virei e corri para o meu carro por instinto. Mas enquanto corria, senti que alguém me pegou pelo ombro. Caímos no chão e nessa queda ele me soltou. Levantei rapidamente, entrei no carro e tranquei a porta. O homem se levantou e correu em direção ao meu carro, enquanto o outro foi para outro carro estacionado. Para minha surpresa, o homem no carro deu ré e acelerou em direção ao meu, batendo na traseira e danificando bastante. O outro homem batia no meu vidro. Então engatei a marcha e subi no meio-fio e na grama. Felizmente, meu carro era um Suzuki com tração nas 4 rodas. Então consegui sair dali, enquanto os homens tinham carros comuns e não conseguiram me seguir facilmente. Saí do estacionamento e entrei na estrada. Liguei para o 190, ofegante, tentando explicar a situação. Os homens tentaram me seguir, mas não conseguiram subir no meio-fio tão facilmente, o que me deu uma vantagem. Fiz várias curvas fechadas até ter certeza de que não estavam mais me seguindo. Fui parado por um policial que tinha ouvido sobre o ocorrido e viu meu carro danificado. Ele me levou para casa e contei toda a história. Meu carro teve que ser rebocado para uma oficina. Olhando para trás, não sei o que aconteceu com aqueles homens, mas eles tinham que ser completamente insanos para tentar me atacar daquela forma. Eu trabalho num McDonald's pequeno numa cidadezinha ainda menor em Santa Catarina. Já encontrei muita gente estranha e presenciei situações bizarras, mas hoje vi algo que jamais pensei ver. Fiquei chocado com quantas pessoas não perceberam ou simplesmente ignoraram o que estava acontecendo bem ao lado delas. Eram por volta das 7 horas da noite e eu estava no balcão com o saguão cheio de gente, inclusive algumas crianças. Eu gosto de crianças e normalmente observo elas brincando no saguão porque são muito fofas, mas acabei me distraindo com a quantidade de clientes para atender e as ignorei por uns 15 minutos. Quando voltei a prestar atenção, ouvi um homem perguntando em voz baixa: "Quantos anos você tem?" Virei e vi um homem muito alto, careca, de camisa vermelha, conversando com uma menininha que parecia ter uns 5 ou 6 anos. Ele tinha um menininho da mesma idade nos ombros, que estava rindo. Eram crianças lindas, loiras de olhos azuis. Notei que estavam felizes e o homem parecia amigável, mas algo me deixou extremamente preocupado. Suspeitei que aquelas crianças não eram dele. Que adulto pergunta a idade de uma criança desconhecida? E se ele as conhecesse, não saberia a idade delas? Por que ele se importaria? Mas depois ele disse algo que me deixou apavorado. "Você deveria vir comigo agora. Tem um irmãozinho que também tem 6 anos. Vamos brincar com ele." Ele começou a caminhar em direção à saída com o menino nos ombros e a menina seguindo. Imediatamente corri para a porta para impedi-lo quando uma mulher loira saiu do banheiro gritando: "Ei, onde você acha que vai? Venha aqui!" O cara alto congelou, com os olhos arregalados de pavor. A mulher pegou a menina no colo e estendeu a mão para o menino, que o cara alto colocou no chão, gaguejando: "Ah, eu estava só brincando com seus filhos. São crianças muito legais. Eu realmente gosto de crianças." Ele falou isso com um sorriso nervoso. A mulher loira retribuiu o sorriso, mas seus olhos claramente diziam: "Fique longe dos meus filhos, seu pervertido."
mas ela acabou dizendo: "Ah, que bom que se divertiram, mas agora precisamos fazer nosso pedido." Ela levou as crianças para o fundo do restaurante. O cara alto saiu apressado pela porta da frente e a mulher segurou seus filhos perto dela o tempo todo, até na mesa onde sentaram. Se eu ver esse cara no trabalho de novo, vou chamar a polícia imediatamente. Quem sabe o que teria acontecido com essas crianças se eu não estivesse olhando ou se a mãe delas não tivesse saído do banheiro naquele exato momento. Acho terrível que ela tenha deixado as crianças sozinhas num restaurante cheio, mas ninguém merece perder os filhos para um pervertido com um sorriso doentio como aquele. Eu sou uma mulher e trabalhei no McDonald's durante meu último ano do ensino médio e no primeiro ano da faculdade. Essa história aconteceu no meu primeiro ano trabalhando lá, apenas alguns dias depois de começar. Era meu primeiro emprego. E me lembro de uma vez, em uma noite movimentada da semana, quando finalmente as coisas acalmaram. Me pediram para passar pano no chão. Limpei a parte da frente do restaurante e segui para os fundos. Quase terminando, percebi que havia um homem sentado no canto de trás do restaurante. Quando passei pano perto dele, ele me cumprimentou. Eu retribuí o cumprimento e, em seguida, ele me perguntou que horas eu saía do trabalho. Informei que logo terminaria meu turno e continuei limpando. Ele perguntou o que eu faria depois do trabalho e eu respondi que iria para a casa de uma amiga, o que era mentira, mas esse cara estava me deixando desconfortável, então inventei algo. Senti que ele continuava me observando enquanto eu trabalhava, o que me deixou ainda mais inquieta. Finalmente terminei de passar pano e logo pude ir para casa. Ao sair, notei que o homem ainda estava sentado no canto. Fiquei aliviada por ele não ter tentado me seguir. Cheguei em casa, tomei banho e me preparei para dormir, já que era mais de 10 da noite. Deitei na cama e comecei a assistir alguns programas na TV do meu quarto. Cerca de 1 hora depois, já com sono, desliguei a luz. Quando apaguei a luz, percebi uma sombra do outro lado da janela do meu quarto. Tinha uma cortina, mas se estivesse escuro lá fora, dava para ver sombras do outro lado. Normalmente, via a sombra de uma árvore ao lado da janela e um arbusto do outro lado, mas agora havia uma grande sombra bem no meio que parecia ser de uma pessoa. Imediatamente senti um frio na barriga e lentamente abaixei um pouco a cortina. Bastou uma fresta de 1 centímetro para ver que havia um homem do lado de fora da minha janela. Recuei e gritei o mais alto que pude. Vi a sombra se movendo e segundos depois, meus pais entraram correndo no quarto. Estava apavorada, mas assim que meus pais entenderam, meu pai correu para fora. Infelizmente, o homem já tinha ido embora quando ele chegou lá e não viu sinal dele. Quando meu pai voltou, minha mãe já tinha ligado para a polícia e eu contei tudo sobre o sujeito estranho do McDonald's. Após a polícia chegar e conversar conosco, fomos ao McDonald's no dia seguinte. Felizmente, nunca mais vi aquele homem. Cheguei a pensar em pedir demissão do McDonald's depois disso, mas decidi continuar. E trabalhei lá por mais 2 anos. Essa continua sendo a história mais assustadora que tenho do tempo em que trabalhei lá. Quando eu era jovem,
O McDonald's colocava esses bichinhos de pelúcia coloridos nas caixinhas do McLanche Feliz. Na época, eu colecionava esses brinquedos e estava animado com a possibilidade de conseguir um que eu ainda não tinha. O McDonald's ficava a uma curta caminhada da minha casa, então meus pais me deixavam ir sozinho. Quando cheguei ao balcão, havia um homem mais jovem que eu não reconhecia. Ele devia ser um funcionário novo. Fiz meu pedido do McLanche Feliz e entreguei o dinheiro a ele. Ele sorriu para mim enquanto pegava o dinheiro e se inclinou para sussurrar algo. Disse que podia ir até os fundos e escolher qualquer um dos bichinhos de pelúcia que eu quisesse. Fiquei empolgado com isso e falei que o que eu mais queria era o coelhinho rosa. Ele assentiu e foi até os fundos para buscá-lo. Voltou em poucos momentos e me entregou a caixinha do McLanche Feliz. Agradeci e voltei para casa. Naquela noite, enquanto brincava com o coelhinho de pelúcia, tentava encontrar um lugar para ele na prateleira onde guardava meus outros brinquedos. Observando o coelhinho de perto, notei algo estranho nele. Era mais duro que meus outros bichinhos de pelúcia, mesmo sendo da mesma marca e tendo a mesma etiqueta que os outros. Parecia que alguém tinha tirado um pouco do enchimento e colocado algo duro lá dentro. Continuei mexendo nele e percebi uma pequena rasgadura na parte de baixo do coelhinho. Parecia que a rasgadura tinha sido consertada com algum tipo de cola. Intrigado, senti que precisava saber o que havia dentro. Fui até minha escrivaninha e peguei uma tesoura. Usei-a para abrir a rasgadura e então coloquei a mão dentro para sentir o que tinha lá. Tirei um pequeno dispositivo eletrônico. Não fazia ideia do que era, então desci e mostrei para o meu pai. Quando entreguei a ele, os olhos do meu pai se arregalaram e ele me perguntou de onde eu tinha tirado aquilo. Expliquei que encontrei dentro do coelhinho de pelúcia que ganhei no meu McLanche Feliz no almoço daquele dia. Meu pai pegou o dispositivo e imediatamente ligou para a polícia. Descobriu-se que o dispositivo era um rastreador GPS que o homem do restaurante tinha colocado lá dentro para poder me encontrar. Ele foi preso no mesmo dia e relacionado a outros incidentes assustadores envolvendo crianças. Meus pais nunca mais me deixaram ir ao McDonald's sozinho depois desse incidente. Eu trabalhava no McDonald's desde os 18 até os 21 anos, fazendo meio período. É louco pensar que fiquei lá quase 4 anos. Mas eu gostava do trabalho, sempre fui bom em lidar com clientes e conversar com as pessoas. Tenho várias lembranças de lá, mas uma se destaca mais que as outras. Aconteceu no meu último ano de trabalho, nos meus últimos meses por lá. Eu estava fazendo um turno de fechamento com meu colega, Alex. Depois do trabalho, limpamos tudo e saímos. Já passava da meia-noite, trancamos o lugar e fomos para os nossos carros no estacionamento. Quando estávamos saindo, vimos um homem caminhando pelo estacionamento. Ele parecia normal e perguntou se ainda estávamos abertos. Eu disse que não, que já havíamos fechado há pouco. Ele pareceu desapontado e pediu uma carona. Claro que achamos estranho e recusamos. Ele foi embora, caminhando para outra parte do estacionamento, que era compartilhado com outros estabelecimentos. Entrei no meu carro, chequei o celular, como sempre fazia depois do trabalho. Acenei para Alex, que partiu, e respondi algumas mensagens. Depois disso, guardei o telefone, coloquei o carro na marcha ré
e quando estava prestes a sair, levei um susto ao olhar no retrovisor. O homem que tinha falado conosco antes estava bem atrás do meu carro, me encarando, com um sorriso no rosto. Ele acenou quando nossos olhares se cruzaram. Não podia dar ré sem atropelá-lo. Ele se sentou atrás do meu carro e colou as mãos e o rosto no vidro traseiro. Assustada, abaixei um pouco o vidro e pedi para ele sair para eu poder ir embora. Ele só riu alto e depois se levantou e deu um soco no meu vidro traseiro. Gritei que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Ele correu até a porta do motorista e tentou abrir. Rapidamente, dei ré com cuidado para não atingi-lo e fui embora. Cheguei em casa aliviada por ter escapado. Contei tudo para o Alex. E combinamos de sair juntos nas próximas vezes que fechássemos juntos, para evitar que algo assim acontecesse novamente. Isso aconteceu no ano passado, quando eu fui a um McDonald's. Estava com fome e parei para comprar um Big Mac e batatas fritas. Eram mais ou menos 9 da noite e o lugar estava estranhamente tranquilo. Quando entrei no McDonald's, vi que havia um terminal de autoatendimento com tela sensível ao toque. Fui até lá e comecei a navegar pelo menu para escolher meus itens. Depois de selecionar o que queria, parei por 1 ou 2 minutos para ver se tinha mais alguma coisa que me interessasse. De repente, a tela apagou por 1 segundo, e quando voltou, apareceu uma linha na tela, como se estivesse danificada ou trincada. Achei estranho, mas parecia que ainda estava funcionando. Continuei com meu pedido, mas só alguns segundos depois a tela apagou novamente. Desta vez, uma mensagem em uma fonte sinistra apareceu na tela. Você está em apuros. Fiquei totalmente assustado e um mau pressentimento me invadiu. A tela apagou mais uma vez e, em seguida, voltou ao normal. Naquele momento, eu não estava mais interessado em continuar o pedido e decidi cancelar e sair dali. Comi em outro lugar naquela noite, mas algumas semanas depois, me encontrei na mesma área, só que durante o dia. Voltei ao mesmo McDonald's, movido pela curiosidade. Entrei e logo percebi que os terminais de autoatendimento não estavam mais lá. Fui até o balcão e perguntei ao atendente o que tinha acontecido com os terminais. Ele me disse que aquele local nunca teve terminais de autoatendimento. Insisti, dizendo que tinha estado ali algumas semanas antes e os tinha usado. O atendente respondeu que nunca tiveram terminais naquele local. Não conseguia acreditar. Eu tinha certeza de que era o mesmo McDonald's onde estive anteriormente. Saí dali intrigado, me perguntando o que realmente tinha acontecido na última vez que estive lá.